Olá, eu sou Andréa Antonioli e é um prazer enorme estar aqui na Central Web 2022, mais uma vez falando sobre esse tema que eu adoro, que é sarcopenia, e dando um enfoque especial no uso de terapias endovenosas para tratar essa questão. Então, o objetivo é trazer algumas atualizações, né? Então, nós vamos falar de epigenética, de idade biológica, telômeros, de células-tronco, da osteosarcopenia, que é um termo cada vez mais utilizado, uso de substâncias bioativas, que são xenomórficas e senolíticas, a sarcopenia pós-Covid, que é uma entidade que não pode ser deixada de lado, né, atualmente, e o papel dos nutracêuticos injetáveis aí nesse cenário, tá? Então, a primeira coisa que se pergunta é, né, será que quando se fala em sarcopenia, as nossas escolhas interferem nesse processo, né? Inicialmente, a sarcopenia ela era definida como uma perda involuntária da massa muscular que ocorre naturalmente com o envelhecimento. Em 2001, já se falava em redução de força e não só na perda da massa, né? E também na qualidade muscular. Em 2010, já foi definida como uma síndrome caracterizada por uma progressiva e generalizada perda de massa e de força muscular. Isso leva, então, a uma perda da capacidade funcional, diminuição da qualidade de vida e também risco de morte. O termo dinapenia se refere à perda da força, né? Atualmente, 40% da população idosa acima dos 70 anos é sarcopênica, e se não fizermos nada a respeito, em 2050 nós teremos 500 milhões de sarcopênicos, né? O último guideline sobre o assunto foi publicado na Nature em 2019 e ele trouxe coisas interessantes. Olha só, causas associadas à sarcopenia. Veja bem, da parte nutricional, uma dieta pobre em proteínas, né? Pobre energeticamente falando, desbiose intestinal, então pessoas que têm problemas de absorção gastrointestinal, deficiência de micronutrientes na alimentação, na dieta, baixa atividade física, sedentarismo. Por que eu trouxe isso para vocês? Porque eu gostaria que vocês tivessem em mente que tudo isso está dentro da nossa governabilidade. São pontos que nós podemos atuar evitando que a sarcopenia se instale, né? Algumas outras, como internações hospitalares, como é um caso de Covid, câncer, enfim, fogem da nossa governabilidade, mas tem muita coisa aqui que a gente pode fazer para evitar que a sarcopenia se instale, tá? Então, quando se fala em sarcopenia hoje, pensa-se, né, não só na perda de massa muscular, mas também na fragilidade que isso causa, né, e no comprometimento aí da qualidade de vida. Então, quando se fala em sarcopenia, pensa-se em estresse oxidativo, mudanças hormonais, disfunção de célula-tronco, apoptose, mudanças vasculares, inflamação, um desbalanço do metabolismo proteico, sedentarismo, disfunção mitocondrial, enfim, é uma coisa bastante complexa, né? Vale a pena dizer que a gente perde força 2 a 5 vezes mais rápido do que a massa. Então, em 2009, esse último guideline nos traz que a pré-sarcopenia seria redução da força, a sarcopenia seria redução da força já com a perda da massa, e ela se torna severa quando ela leva à perda de performance. Nós começamos, por volta dos 30 anos, a perder 2% da nossa massa muscular ao ano, e aos 50 anos de idade, isso pode chegar a 5%, o que é uma coisa bastante grave. Então, sarcopenia é uma doença ou uma coisa que acontece normalmente com a idade? Então, ela acontece normalmente com o envelhecimento, se você não fizer nada, mas ela pode acontecer de uma forma bem lenta, né, e que não impacte na nossa saúde. Mas quando ela acontece dessa forma, ela realmente vai levar a problemas levar a doenças mesmo, inclusive câncer. Lembrando que homens e mulheres têm normalmente massa muscular diferente, o homem ele tem mais massa muscular,
mas a perda acontece de uma forma bastante semelhante e nas mesmas faixas etárias. E isso é substancialmente maior após os 50 anos. Esse é um artigo que relaciona a sarcopenia à mortalidade. Então, para quem tem alguma morbidade, né, e é sarcopênico, a mortalidade é muito maior. Eu costumo dizer nas minhas aulas e para os meus pacientes que quem tem boa massa muscular significa que fez uma aposentadoria fisiológica. Então, ele vai conseguir se defender de doenças como Covid, como câncer, como síndrome metabólica. Então, eu vejo isso muito no meu dia a dia e nós vamos entender daqui a pouco por quê, tá? Financeiramente, olha o impacto disso. Então, nos Estados Unidos, 18,5 bilhões de dólares são gastos por ano por conta da sarcopenia, tá? O Covid-19 nos trouxe uma entidade que não pode ser ignorada, que é a sarcopenia pós-Covid. Por que tudo isso está acontecendo, né? Porque a gente realmente transformou o nosso planeta num local hostil para a nossa vida. Nós fomos feitos para viver assim, né? Em movimento, pelados, tomando sol para sintetizar vitamina D, caçando para comer, então fazendo restrição calórica também, não comíamos tantas vezes ao dia. Quando comíamos proteínas e gorduras boas, né? Os carboidratos que a gente comia eram esses que estavam aí pendurados nas árvores, enterrados no chão. E nessa época, ó, não tinha academia, mas era todo mundo muito bem provido de massa muscular. Enfim, nós transformamos o nosso planeta num local ruim, mas tem solução, tá? Então, hoje o que a gente vê muito é isso aqui, né? Alimentos altamente processados, sem nenhum conteúdo nutricional, sedentarismo, telas, disruptura de ciclo circadiano, mas também já é possível ver isso aqui, ó, pessoas envelhecendo bem, né? O que que diferencia essa dessa pessoa aqui? São as escolhas que elas fazem, né? Elas têm idades biológicas diferentes. Então, isso já é uma frequente, né? A gente já vê isso muito frequentemente, pessoas da mesma idade envelhecendo de formas tão diferentes, porque elas têm idade biológica e epigenética diferente, tá? Então, essas duas atrizes aqui são um bom exemplo, são pessoas maravilhosas, ambas, mas estão nitidamente envelhecendo de formas muito diferentes. Essa aqui muito sarcopênica, né, oxidada, e essa aqui mantendo todo o vigor da sua juventude, tá? Essa é uma paciente minha, de 62 anos de idade, com uma ótima composição física, né? Ela tem mais músculo do que gordura e uma gordurinha visceral de 5. Então, é possível envelhecer sem ficar sarcopênico? Completamente. Essa também é uma paciente minha, de 20 anos de idade, sem nada de massa muscular. Ela é magérrima, essa menina, quando você olha, mas ela tem um percentual de gordura muito alto, não é porque ela seja gorda, porque ela não tem massa muscular. E olha só, um nível de gordura visceral de 9. Então, será que a gente tem que realmente se preocupar com a sarcopenia depois dos 50 anos? Será que sarcopenia é uma doença do idoso? Ou será que eu tenho que me preocupar com essa menina de 20 anos? Como é que ela vai chegar lá depois que ela entrar no climatério, na menopausa e tudo mais? Então, quando se fala em causas de sarcopenia, né, o próprio envelhecimento, né, e o grande causador do envelhecimento, hoje marcador de idade biológica, é o atrito dos telômeros, mas a gente também tem que pensar na epigenética. Nós não somos reféns da nossa genética, então as nossas escolhas, o que eu vou comer, se eu vou ser sedentário ou se eu vou treinar, se eu vou dormir direitinho ou se eu vou dormir de madrugada, né, enfim, controlar estresse, a preocupar com o funcionamento das minhas mitocôndrias. Então, manter uma nutrição celular é muito importante, tanto para manter a mitocôndria funcionando bem, quanto para evitar a inflamação, né? Repor os hormônios, e quando a gente fala em hormônios, não estou falando só de hormônios sexuais, não, estou falando de todos eles, principalmente o T3, que nós vamos falar lá para frente, e uma dieta aqui hipoproteica impactando na sarcopenia, então nos preocuparmos em ingerir um pouco mais de proteínas boas. Então, a epigenética, né, controla todo esse processo aí por meio de todas essas vias metabólicas.
Então, o envelhecimento celular, né? Normalmente, quando a gente é jovem, a gente tem uma boa massa muscular e um bom número de mitocôndrias funcionando bem, e quando a gente envelhece, a gente perde massa muscular, as mitocôndrias ficam em menor número, mas também ficam funcionando mal, né? E, normalmente, quando a gente envelhece, a gente perde músculo, mas ganha gordura. E essa gordura, ela começa a produzir citocinas inflamatórias, né? Fazendo o inflammaging e o adipaging. E aí, além disso, quando envelhecemos, nós começamos a diminuir todos os nossos hormônios anabólicos, né? A testosterona, o GH, a grelina, a insulina, o estrogênio, ocitocina, o DEA, e muitas vezes aumentam o hormônio catabólico, que é o cortisol, e tudo isso aqui levando à sarcopenia e ao envelhecimento celular. Mas também é muito possível hoje ter um envelhecimento saudável, mantendo todos os marcadores do jovem, né? Mantendo fibra tipo 2, mantendo mitocôndrias funcionais e abundantes, metabolismo do NAD adequado, uma miostatina baixa, enfim, é possível envelhecer dessa forma ou dessa forma, e a escolha é nossa, tá? Então, vocês vejam aqui 3 pessoas da mesma idade cronológica envelhecendo de formas bastante diferentes. Então, realmente a gente fez um roteiro não muito bom para o nosso planeta, mas ainda é possível mudar esse roteiro, tá? Então, a idade genética ou epigenética é muito importante nesse cenário e é reversível esse envelhecimento celular, tá? Nós temos vários caminhos aí para fazer uma reversão. Nós não somos reféns da nossa genética, tá? Então, quando a gente pensa em sarcopenia, ou em qualquer outra doença, ou né, qualquer forma de tratamento, a gente tem que se voltar hoje para a nossa unidade morfofuncional, que é a célula, e principalmente para o núcleo da célula que contém o nosso material genético, tá? Então, vejam bem. Obesidade sarcopênica e encurtamento de telômeros agindo sinergisticamente no processo do envelhecimento, porque a obesidade sarcopênica está grandemente associada a telômeros curtos. Por isso que eu mostrei para vocês aqui, ó, que lá no nosso material genético, no nosso DNA, na pontinha desse DNA tem os telômeros, né, que são como se fossem pontinhas do cadarço, que protegem o nosso material genético, impedindo que essa célula envelheça muito rapidamente. Então, manter telômeros longos é importante para evitar sarcopenia, tá? Então, o envelhecimento celular é um processo natural que acontece mesmo nas nossas células, mesmo a célula de um bebê sofre danos e vira senescente, só que quando esse processo, em vez de se encaminhar para a regeneração, não é concluído adequadamente, essa célula, então, vira senescente, tá? Mas, quando esse processo se caminha para a regeneração, acontece um clearance, né? Não há acúmulo de citocinas, de SASPs, né? Não é mantida essa inflamação estéril, crônica, aí esse tecido volta a se regenerar e não acumula célula senescente. Ou vira célula senescente, disfuncional, e aí sim, levando a sarcopenia. Então, a diferença entre uma célula jovem e uma célula velha é que a célula velha acumula danos dentro de si, se torna disfuncional, e isso não tem nada a ver com idade cronológica, tá? Quando a gente fala em senescência celular, a gente tem que lembrar que as células tronco que a gente tem esparramadas pelo nosso corpo, inclusive as células satélites, que são as células tronco do músculo, também entram em senescência. E quando elas ficam senescentes, elas começam a produzir, toda célula senescente, velha, disfuncional, para pedir socorro, ela começa a produzir algumas substâncias chamadas SASPs, que são substâncias de fenótipo de senescência, e que vão amplificar esse processo, tá? Então, a disfunção das células tronco satélites, que são as células tronco do músculo, né? Gerando, então, a sarcopenia. E aí, eu queria trazer aqui para vocês que o dano repetido do DNA, ó,
e aqui entram os telômeros. Então, quando o telômero deixa de proteger a célula e ele começa a ter esse dano repetido de DNA, ele vai ativar essa via P53, que vai promover aqui o estímulo do NF-kappa-beta, e esse NF-kappa-beta que é o grande estimulador da produção desses SASPs, que são todas essas substâncias aqui, ó, interleucinas, fatores de crescimento, e que vão levar também à sarcopenia, tá? Aí começam a aparecer aqui algumas estratégias já para evitar a sarcopenia. Primeiro, é óbvio que é o exercício físico, né? Então, se vocês me perguntarem, André, o que você escolhe uma coisa, é o exercício físico, porque sem o estímulo na fibra, não há o estímulo para a célula-tronco funcionar. Mas olha só, hormônios como GH, testosterona, alguns SARMs, que são substâncias que têm seletividade pelos receptores androgênicos, fazendo o quê? Alongamento de telômeros, síntese proteica, ajudando, então, a evitar ou mesmo reverter a sarcopenia, tá? Então, essas vias P53 e P21, que são vias, né, que trabalham inibindo o ciclo celular e estão muito envolvidas aí nessa questão da senescência, e os SASPs, então, dependendo do microambiente, aquele conteúdo do SASP, ele depende muito do microambiente, mas também impacta muito na senescência muscular, tá? Nós estamos vivendo dentro da caixa, né, dentro dos apartamentos, nós não estamos vivendo da maneira como deveríamos, que é aquela vida selvagem que eu mostrei para vocês lá no começo. Então, esse artigo é muito interessante, que ele comparou aqui atividade física, sarcopenia e restrição calórica, né? Algumas intervenções. E o melhor grupo, o grupo de melhor resultado para evitar a sarcopenia, tanto no sentido do tamanho da fibra, quanto também do IGF-1, né, que é o hormônio do crescimento, foi o grupo que fez restrição calórica junto com exercício físico, né? Então, a primeira grande coisa que tem que cair por terra aqui é que a gente precisa comer muito ou comer muito perto do treino para ganhar músculo. Não, a gente precisa comer certo, quantidade certa e qualidade, principalmente, do alimento, né? Então, uma alimentação rica em proteína, e aqui é uma coisa que o injetável já começa a aparecer, que a gente consegue suplementar todos esses aminoácidos por via endovenosa e impactar grandemente, auxiliando aí o ganho de massa muscular. E aí o sedentarismo agindo exatamente igual ao envelhecimento celular, quando o assunto é envelhecimento e principalmente sarcopenia. Esse artigo é bem recente da Nature, tá? Saiu em 2021, e ele mostra, então, que o encurtamento dos telômeros, levando à disfunção mitocondrial, à produção de SASPs, isso tudo por via parácrina, vai para o meio extracelular, amplifica, contamina outras células, e quando você tem uma população muito grande de células senescentes, isso impacta, então, na perda de músculo, tá? Esses termos senolíticos e senomórficos, a gente vai ouvir bastante daqui para frente, são substâncias bioativas que interferem na senescência celular. Então, quando você tem um número grande de células senescentes e de mitocôndrias disfuncionais, uma das ferramentas é induzir a apoptose, para a gente fazer uma limpeza dessas células disfuncionais, né? E essas substâncias que fazem a apoptose são chamadas de senolíticos. E eu trouxe para vocês aqui dois que eu uso muito na minha prática clínica, que é a quercetina e o fisetin, né? E quando a gente quer interferir naqueles SASPs, modular aquelas substâncias produtoras de fenótipo senescente, a gente chama de substâncias senomórficas. E o que é uma substância senomórfica? É toda substância que vai impedir a transcrição do NF-kappa-beta, tá? Aqui tem alguns que eu não uso na minha prática clínica, que são remédios, como rapamicina, enfim, mas eu vou trazer alguns outros da minha prática clínica para vocês mais para frente, tá? Então, esse estudo ele indica realmente que a senescência, o envelhecimento celular é o pivô, né, do desencadeamento aí da sarcopenia. Então, a gente tem que agir na senescência celular, e quando a gente fala em agir na senescência celular, a gente está falando principalmente de senolíticos e senomórficos. Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa para vocês.
Não é melhor evitar que essas células fiquem senescentes? Lógico que é. E como é que a gente evita que essas células sejam senescentes? De uma maneira muito simples, mantendo a nutrição celular, mantendo telômeros longos e mantendo as mitocôndrias funcionantes. E isso a gente faz com nutracêuticos, nós vamos falar lá no final, tá? As células-tronco são indispensáveis quando se fala em sarcopenia para a regeneração da fibra, né? A autofagia é uma estratégia bem interessante para evitar o envelhecimento celular, mas o que eu queria trazer para vocês é o seguinte, ó, que o exercício de treino, né, de força é imprescindível quando se fala em sarcopenia. Então, olha que interessante, nós nascemos aqui, ó, com praticamente o mesmo número de fibras tipo 1 e tipo 2, só que durante a vida, ó, a gente vai perdendo só as fibras tipo 2, que é a fibra da hipertrofia, a fibra tipo 1 não, tá? E quando a gente fala de células tronco por fibra, mesma coisa, a gente perde as células tronco das fibras tipo 2 e mantém da fibra tipo 1, tá? Esse estudo é bem interessante, foi uma intervenção bem aguda, né? Depois de 12 semanas de exercício de resistência, então houve aqui um aumento tanto do tipo de fibra 2, quanto do número de células tronco também na fibra 2, tá? Então o exercício ele é fundamental para isso. Quando a gente pensa em hipertrofia, a gente não tem que pensar só na via mTOR, a gente tem que pensar na saúde das células tronco também. Quando a gente fala em regeneração de fibra, esse processo é um processo mais organizado, tá? Ativação, proliferação, fusão e maturação. E quando a gente pensa em ganho de fibra, ele é um processo que acontece meio que simultaneamente, então, são diferentes. Lembrar que quando a gente fala em célula-tronco, não só a célula-tronco tem que estar saudável, funcional, mas tem que haver uma vascularização adequada perto da célula-tronco para que a sinalização chegue nela e ela consiga, então, reproduzir uma fibra nova, tá? Esse termo osteosarcopenia tem sido cada vez mais utilizado, e olha que interessante, as miocinas e as osteocinas, que são proteínas produzidas pelo osso e pelo músculo, elas se comunicam, elas têm uma ação sinérgica, tá? Então, a irisina, que é uma proteína produzida pelo músculo, agindo sinergisticamente com a osteocalcina, que é uma proteína óssea que induz a produção de osso novo, tá? Por outro lado, né, tem o L-Baiba que age sinergisticamente também com o osso, mas o rank, que é o dos osteoclastos, ele age se opondo, então, aqui à perda de massa muscular. Então, sempre que a gente pensar em músculo, a gente tem que pensar em osso, e sempre que a gente pensar em osso, tem que pensar em músculo. Muitas vezes a gente trata uma osteoporose, uma osteopenia, sem levar em consideração essa comunicação aqui, e a gente precisa botar o músculo junto, tá? Menopausa, né? Então, a diminuição do estrogênio impactando, né, levando ao envelhecimento celular e a sarcopenia. Então, há uma diminuição das células satélites, aumento da inflamação, aumento da adipócitos viscerais, diminui massa óssea, né? Então, a importância aqui de suplementar hormônio esteroide para a mulher na sarcopenia. Covid trouxe para nós a sarcopenia aguda pós-Covid, né? O Covid é um terreno super apropriado para sarcopenia, o paciente está inflamado, né, cheio de interleucinas, TNF-alfa, NF-kappa-beta, produzindo SASPs, né, fazendo senescência celular. O paciente está sem se alimentar, com pouca ingesta proteica e, por outro lado, consumindo muita proteína para se defender, né, acaba gerando aqui uma resistência anabólica. Além disso, o uso de corticoides, de relaxantes musculares, etc. e tal. Então, ele é um terreno, né, muitas vezes está com a vitamina D baixa, está obeso, e isso está trazendo, então, essa entidade que não pode ser esquecida. Os hormônios, eles desempenham um papel importantíssimo aqui para a massa muscular, tanto para ganho quanto para perda, né? A testosterona e o hormônio de crescimento têm um protagonismo nisso, mas a vitamina D também junto, né? Mas, na verdade, todos os hormônios, ó, testosterona, DEA, hormônio de crescimento, estrogênio, insulina, vitamina D, cortisol, hormônio tiroidiano, todos eles agindo em algum momento, né, que estão
os mecanismos, aumentando síntese proteica, melhorando célula-tronco, enfim, agindo em algum momento para o ganho de massa muscular, tá? O exercício físico, né, ele gera um secretoma, né, o exercício físico gera um secretoma que vai agir tanto na massa muscular quanto na massa óssea, né, evitando a sarcopenia e levando à formação de músculo, tá? Então, não é simplesmente o estímulo mecânico, eles produzem muitas substâncias, fatores de crescimento, interleucinas, células satélite, que vão corroborar aí com o músculo e com o osso. Por que que a gente precisa de músculo, né? Porque o músculo é um órgão endócrino, produtor de inúmeras proteínas. Antigamente a gente achava que exercício inflama, mas na verdade a interleucina 6, que é produzida no exercício, ó, esse desenho é muito parecido com o da CEP, só que tem uma diferença, ó, aqui tem o TNF-alfa e aqui não tem. E essa interleucina 6, que é produzida pelo exercício, ela tem um efeito benéfico, ela aumenta a oxidação de gorduras, né? O uso da glicose, e ela faz o seguinte, ó, quando você tem a interleucina 6 da gordura, do adipócito, que vem com TNF alfa, ele é inflamatório. Quando é o do músculo, ele tem um efeito, ele é capaz, essa interleucina 6 que vem do músculo, ó, ela é capaz de produzir interleucinas anti-inflamatórias, como a interleucina 10 e a interleucina 1-RA, que são anti-inflamatórias e inibem o TNF-alfa, tá? Então, o exercício não é inflamatório, desde que seja moderado, né? E a produção de todas essas proteínas, eu não falei aqui de outras, como irisina, que tem um destaque muito grande hoje em dia, como anti-inflamatória, moduladora de sistema imunológico, elas são dependentes da contração da fibra, tá? Então, nós precisamos do exercício de força. Então, quando a gente faz um exercício de força, todas essas substâncias são produzidas e vão impactar positivamente, aumentando a lipólise, no fígado, bloqueando foliestatina, que vai bloquear a miostatina, melhorando o consumo de glicose no fígado, melhorando a produção de insulina no pâncreas, massa óssea, enfim, endotélio, impactando no nosso corpo todo, tá? Queria que vocês se lembrassem, né, que existe estresse oxidativo no músculo também. Quando a gente tem um ácido úrico maior que 6, a sinalização da acetilcolina na junção neuromuscular diminui a contração, né, prejudica, fica uma contração insuficiente. Mitocôndrias disfuncionais são altamente produtoras de estresse oxidativo. Isso a gente vai usar muitos injetáveis para melhorar nossas mitocôndrias, tá? E, enfim, um ácido úrico alto leva a proteólise, silenciamento de miogênese, dificuldade de ganho de massa muscular ou perda de massa muscular, tá? Além disso, um ácido úrico alto também bloqueia a 1-alfa-hidroxilase, que vai impedir que a vitamina D se transforme em sua forma ativa e vai piorar esse processo também. Então, perda de massa muscular, levando ao envelhecimento como um todo, tá? Então, como é que a gente faz para ganhar massa? Só dar whey e fazer exercício? De jeito nenhum. A gente tem que se preocupar com as nossas células tronco. E como é que a gente faz para rejuvenescer a célula tronco? Usando senolíticos e senomórficos, realongando telômeros, estilo de vida, né, epigenética, jejum intermitente, levando à autofagia, etc. e tal. Algumas substâncias, olha só, vitamina E, ocitocina, NAD. Então, aqui, ó, já estou dando spoiler de coisas que eu uso injetável. A Central Pharma vai lançar brevemente uma vitamina E injetável sozinha, por enquanto ela só está no ADEC, né, mas ela vem aí, acho que na dose de 10 miligramas, que eu estou esperando ansiosamente. Ocitocina já existe injetável também, o NAD eu uso muito na minha prática clínica, principalmente nos casos de sarcopenia, tá? O SARMs, né? Aqui esse artigo citou o ligandrol, citou o ostarine, que eu gosto muito, mas eu vou chamar a atenção aqui, ó, para esse que a gente tem
injetável, né? Que a gente pode usar injetável na dose de 10 miligramas, eu vou mostrar mais lá para frente para vocês, e que ajuda muito, principalmente nos casos aí de sarcopenia severa, tá? De novo, duas outras formas de NAD aqui, o NAD trabalhando tanto estimulando sirtuínas, então melhorando a ação, a saúde mitocondrial, né? O NAD é imprescindível. Queria dizer que a restrição calórica e o exercício físico aparece aqui junto com o NAD, né? Para melhorar a mitocôndria e o ganho de massa muscular e a saúde como um todo. Quando a gente pensa em ganho em mitocôndria, a gente pensa na PGC1, porque ela faz biogênese mitocondrial, e não é só isso que ela faz, ela estimula a produção de células satélites, né, autofagia, ela melhora a comunicação na junção neuromuscular, a ação dos macrófagos, diminui a inflamação. E o que ativa a PGC1, né? Várias coisas aqui que nós vamos citar lá nos nossos injetáveis, como, por exemplo, o HMB, que vai estar lá no Pool 10, arginina, o resveratrol, que eu uso bastante injetável também, leucina e até a metformina aqui, ativando a PGC1, tá? Tem a turminha do contra, né? Quem não tem aí paciente que usa estatina, e a estatina contribuindo grandemente aí para a perda de massa muscular. Então, é importante tentar retirar esse fármaco sempre que for possível, tá? Então, tá aqui a estatina, ó, fazendo o quê? Ela está inibindo os hormônios anabólicos, testosterona e insulina, e fazendo o contrário, estimulando os catabólicos, né? No caso, a miostatina, fazendo inflamação, etc. Tá? Estatinas aqui impactando na sarcopenia. Nível sérico de vitamina D, muito relacionado principalmente à perda de força, que é aquela fase mais inicial da sarcopenia, porque quando a vitamina D vai no músculo, ela manda fazer 3 proteínas que são de ganho de massa muscular, né? Então, fatores de crescimento miogênico e angiogênico, proteínas mitocondriais, actina e miosina, e, por outro lado, bloqueia a miostatina, que faria a perda da massa, tá? O ibutamuren é o SARM que eu falei para vocês, que é injetável, né? Que a gente pode usar injetável, e acho que ele vem na dose de 10 miligramas, que é o MK677. A testosterona, também uso injetável, semanal, a testosterona base bioidêntica, né? Lembrando do magnésio, né? Então, quando a gente tem, isso aqui é um paradoxo, né? Com o envelhecimento, o cálcio começa a sair do osso e ir para as artérias, e aí entra, além do magnésio, a vitamina K2 MK7, tá? A K2 MK7, que também está lá no ADEC, que é bem importante para que esse cálcio não se deposite nas artérias, né? Que fique realocado ali na massa óssea mesmo. O hormônio T3 agindo sinergisticamente com a irisina, tá? Então, tá aqui, ó, o T3 agindo sempre em conjuntinho com a irisina, melhorando a função mitocondrial, oxidação de lipídios, né? Então, muito importante manter níveis celulares de T3 adequados. E olha o T3 aqui, ó, toda a fase de diferenciação da célula satélite, desde a fase de quiescência, proliferação, miócito, até a fibra madura, o T3 está aqui marcando a presença dele, tá? Atividade física, então, aumentando telômeros, diminuindo o estresse oxidativo, diminuindo a inflamação e aumentando células satélites, protegendo o telômero e protegendo a nossa massa muscular. A irisina, né, é um peptídeo produzido durante o exercício, que além ela promove queima de gordura também, apresenta efeito geroprotetor, alonga telômero. Tá aqui de novo a restrição calórica e carboidrato baixo, né? Junto com o NAD, impactando, então, no ganho de massa muscular, né? E aí, o que a gente faz, então, na prática? Existe um arsenal muito, muito grande quando se fala em sarcopenia, né? O que tem grandes evidências aqui, ó, é o HMB, a creatina, que eu uso muito, os aminoácidos essenciais e as proteínas. Então, eu faço a suplementação hormonal, com hormônios bioidênticos, eu uso peptídeos, SARMs, outros hormônios esteroides, creatina, tá? Os aminoácidos essenciais.
No caso aqui do Ostarine, que é um que eu gosto muito, eu uso 10 miligramas para mulheres e 15 miligramas para homens, tá? Ele é um bom mantenedor de massa muscular e ele promove algum ganho também. Ele regula negativamente a expressão de leptina e adiponectina, tá? Você pode usar, ele tem um efeito semelhante ao da testosterona e às vezes eu uso de modo combinado. Creatina, né? A creatina eu uso muito, não só para o ganho de massa muscular. Lembrando, olha só que interessante, né? A creatina ela é produzida aqui no nosso fígado a partir dos aminoácidos arginina, glicina, ornitina, né? E para que ela seja produzida no fígado, ela sofre um processo de metilação, acontece um processo de metilação. E aí ela cai na corrente sanguínea e vai agir tanto na mitocôndria quanto no citoplasma. E hoje, então, a suplementação de creatina também pode ser útil para baixar a homocisteína no plasma, tá? Uma estratégia boa para baixar a homocisteína no plasma. Controla radicais livres, inflamação, melhora a saúde mitocondrial. Então, é um suplemento que eu gosto bastante, né? A suplementação de creatina aqui, melhorando as variáveis relacionadas ao exercício físico, mas também melhorando a cognição, a memória, a hiperglicemia, então o controle glicêmico, pacientes com fibromialgia, né? A homocisteína, como eu falei para vocês. Então, eu gosto bastante da creatina. E as terapias injetáveis? Quando a gente pensa em ganho de músculo, a gente tem que pensar em ativar o metabolismo e melhorar a saúde e a atividade e o número das mitocôndrias e sinalizar via mTOR, tá? Então, a gente sempre tem que fazer a base, né? Se esse paciente estiver inflamado, oxidado, a gente precisa fazer uma detoxificação hepática e fazer a parte de nutrição celular. Quando eu falo em nutrição celular, eu falo em todas as vitaminas da família B, a vitamina C, minerais, aminoácidos. Se tiver contaminado com metais pesados, os quelantes, né? Eu gosto muito do alfa-lipoico, EDTA, enfim, existem vários. Manter vitamina D em níveis ótimos, e aí a gente vai passar para os específicos depois. Então, eu acho o ADEC uma ótima opção, porque já vem com a vitamina D, a E e a K, e a A, que eu citei todas aqui, né? Normalmente eu faço uma dose de 600 mil unidades e depois eu mantenho via oral. Faço a parte de nutrição celular intravenosa, pelo menos uma vez por mês eu uso esse soro, onde eu coloco todas as vitaminas da família B, mais um pool de minerais, mais um pool de aminoácidos. Eu acho que o Pool 10 tem um protagonismo muito grande para o tratamento de sarcopenia, né? Porque ele alia aqui o BCAA, o HMB, que ativa a mTOR aqui, né? O ZMA, que é o zinco, magnésio e a vitamina B6, e os aminoácidos ornitina, arginina e carnitina. Então, o BCAA, que é um derivado da leucina, da isoleucina e da valina, né? Ele protege mesmo o metabolismo, ele faz anabolismo do músculo, né? Impede que as fibras se quebrem, então ele é muito bom para o ganho de massa e também para a manutenção de massa. A ornitina e a arginina estimulam a glândula pituitária a entregar um GH. A arginina é importante para a produção da creatina, né? E a carnitina é uma coenzima mitocondrial. O HMB é um metabólito da leucina, e ele é muito importante para recuperação, principalmente depois do treino de resistência, né? A leucina, por sua vez, inibe a quebra proteica e diminui o catabolismo aí depois de um treino prolongado. E a combinação do zinco, magnésio e B6 aumentam a testosterona e GF1. A B6, ela melhora a absorção do zinco e do magnésio, que são diretamente envolvidos no metabolismo dos aminoácidos, e o zinco e o magnésio são cofatores de várias enzimas, tá? Eu falei que eu tenho que me preocupar com a minha mitocôndria, então eu uso um soro antifadiga mitocondrial, que eu destaco aqui o PQQ, de novo o complexo B. Se você já colocou o complexo B, que eu chamo de complexo B, mas são todas as vitaminas da família B. Se você já colocou lá no seu nutricional, você pode tirar ele daqui, tá? A teanina, a derribose, né? O magnésio, que é um importante cofator ali,
você faria isso num sorinho. Logo em seguida, eu faço um soro de NAD numa bolsa separada de 50 miligramas, ou faço esse NAD via intramuscular também, tá? E você pode colocar uma Q10 aí num outro dia separado, pensando aqui na mitocôndria, tá? O NAD é importantíssimo, ele está para produzir ATP, né? Também para ativar sirtuínas e facilitar a comunicação da mitocôndria com o núcleo, participa aí de todos os processos metabólicos, é também um grande antioxidante, aumenta a produção de dopamina, né? E ele pode ser usado via endovenosa ou via intramuscular. O ibutamoren, como eu falei para vocês, é um SARM, ele é um secretagogo do hormônio do crescimento, e ele aumenta a grelina. Então, ele aumenta um pouco a fome, tá? Então, cuidado, pessoa que está sobrepeso não usaria, mas naqueles casos de pacientes muito magros, algumas doenças, né, que levam realmente a uma pós-Covid, por exemplo, né? Ele só não pode ser utilizado na vigência de câncer, tá? Porque ele é um secretagogo do GH. Anticatabólico e melhora a densidade óssea também, tá? Uso 10 miligramas uma vez por semana, por 6 a 10 semanas, você vai acompanhando ali. O ALA, uso bastante, porque ele é um grande antioxidante, é quelante também. Então, quando você pensa que você tem que melhorar a saúde hepática, desinflamar, né? Você pode usar o ALA, em seguida fazer o glutatión com vitamina C, pode ser na mesma bolsa ou em bolsas separadas. Ultimamente, na mesma bolsa, eu tenho tido, infelizmente, alguns casos de pirogenia, então eu tenho feito em bolsas separadas, né? A cúrcuma, que é um grande anti-inflamatório. O triometilador pode ser feito IM, então se você tiver com uma homocisteína alta, pode agregar isso aqui também. A melatonina é um grande antioxidante, eu tenho usado aí para o caso de sarcopenia de 10 a 25 miligramas, ela melhora muito a saúde das células tronco satélites, tá? E da mitocôndria também. E o resveratrol, que ajuda a comunicação ali das sirtuínas, é um grande ativador de sirtuínas, então vai melhorar a qualidade energética dessa mitocôndria, tá? Então é isso. Já fiz a base, posso brincar com isso daqui, distribuir no meu protocolo, não faço tudo junto, logicamente, cada dia um. Eu vejo se ele está mais inflamado, mais curcumina, se ele está precisando melhorar mais a mitocôndria, eu vou mais na Q10 e no resveratrol, a melatonina sempre, tá? Hormônios injetáveis, eu uso testo base, né? E muitas vezes, para restaurar o eixo, uso o HCG também, na dose de 2.500, aqui está 250, 2 vezes por semana, tá? Outros esteroides, que eu acho que não vem o caso aqui, mas só para deixar para vocês, coisas que eu faço às vezes via oral. O canabidiol está sendo bastante utilizado para atletas. A gente só tem que tomar cuidado com o doping, mas ele, se for o CBD puro, pode ser utilizado, melhora muito a recuperação pós-treino. O ômega protege a motilidade dos espermatozoides e é um grande anti-inflamatório também. Alguns peptídeos que eu tenho usado na minha prática clínica injetáveis também, eu tenho usado mais o adipotaide, esse IGF-LR3 e o Epitalon, que é um protetor de telômero, tá? A idade biológica é o que mais importa, então nós queremos envelhecer assim, lembrando que isso não é saúde, né? Isso já é doença. Mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês e qualquer dúvida, só me mandar um direct lá no Insta que eu respondo.